Como a transformação digital pode ser a chave para operações mais inovadoras e eficientes? Descubra como inovação e tecnologia estão revolucionando operações e promovendo eficiência na era digital. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha o tema que estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertalha. Inovação e eficiência, a transformação das operações na era digital. E trazemos mais uma edição imperdível da Prosa com Bertalha. O tema de hoje é essencial para quem busca destaque no mundo corporativo: inovação e eficiência, a transformação das operações na era digital. Vamos explorar como a tecnologia está redefinindo processos, otimizando recursos e gerando novas oportunidades de negócio. Nossa conversa trará insights valiosos sobre como empresas podem se adaptar, inovar e prosperar em um ambiente altamente competitivo. Prepare-se para aprender, debater e transformar sua visão sobre operações. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Betalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa Cobertalha a Luciane Correia Avelar, ela que é diretora de Excelência Operacional no Mercado Livre, com vasta experiência em liderança de equipes, otimização de processos e gestão estratégica, especialista em inovação operacional e transformação digital. Atuou em empresas como Grupo Telefônica, além de consultorias como Arthur Andersen e Bearing Point. Possui MBA em Gestão Corporativa pelo INSPER e bacharelado em Sistemas pela Universidade Ibero-Americana. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui hoje com a Luciane. Luciane, seja muito bem-vinda à Prosa Convertalha. Ah, obrigada, Paulo. Um prazer enorme estar aqui com você. Bacana demais. Tenho certeza que você vai trazer uma baita de uma contribuição. Você que foi indicado pela Juliana, Juliana Michelin, né? Muito bacana, não é isso? É isso aí, a Juliana Michelin, super parceira, uma baita profissional, que a gente divide aqui muitos dos desafios aqui no Mercado Livre. É uma honra ter sido indicada por ela e poder fazer parte aqui desse seu projeto. Bacana, legal demais. Viu, Luciano? Eu quero lembrar o pessoal para que eles curtam a nossa prosa, que eles acionem o sininho, que se inscrevam no canal. Nós estamos com mais de 52 mil pessoas acompanhando o nosso canal, o que é muito legal. Mas nós queremos, mais do que ter 52 mil pessoas, ter engajamento das pessoas participando das prosas e tal. Então vamos pedir para o pessoal, bota um like, né? Bota um like aí para Luciano, porque eu tenho certeza que vai ser uma contribuição fantástica, o Luciano. Luciano, contextualiza um pouco esse tema para a gente, por que nós vamos conversar sobre esse assunto de inovação, de eficiência, de mundo digital, né? Tanta coisa sobre tecnologia, sobre transformação que nós estamos falando. Aliás, estou escrevendo um artigo fantástico sobre isso, viu, Luciano? Vamos em Que frente? bacana, Fala um bora pouquinho. lá. Gente, os últimos anos a gente tem vivido uma revolução, né? Assim, desde lá atrás, né, com os grandes equipamentos, né, os grandes servidores, o quanto que as últimas gerações foram passando aí por revoluções, mini revoluções à medida que a tecnologia ia avançando, né? Seja do ponto de vista de infraestrutura, né, com rede de caminhamento, com fibra ótica, quando a gente fala também de acesso, né, à internet, quando a gente fala de PCs, né, e que aos pouquinhos aí foram ficando menorzinhos e agora a gente consegue fazer muita coisa aqui na palma da nossa mão a partir de um celular. Então, a tecnologia é uma constante e é uma presença que não vai sair das nossas vidas. E quanto mais a gente avança, né, nesse caminho, a gente precisa, de fato, trazer e fazer com que esse processo, né, de digitalização, de trazer a tecnologia para dentro de casa, faça parte dos nossos processos, da nossa rotina no dia a dia, né? Então, quantas empresas, né, tinham lá milhares de secretárias, milhares de telefonistas, com o advento, né, da máquina elétrica, a gente já diminuiu isso das maquininhas, né, os aparelhos de telefonia que as telefonistas tinham que colocar ali, tudo isso vem sendo substituído com o passar do tempo. Então, se hoje em dia, né, com a cabeça de empresário, ou pensando nas grandes corporações, a gente
não coloca a tecnologia dentro do nosso negócio, dentro dos nossos processos, para ganhar eficiência, né, nos processos de trabalho, para tomada de decisão principalmente, a gente está fadado a desaparecer, né? Então, não é, a questão não é se a gente vai adotar uma tecnologia ou outra, mas é quando e quanto a gente vai trazer para a tecnologia dentro do nosso dia a dia nas empresas. Uau, fantástico, legal demais, uma introdução que já chama a atenção aqui e nos leva para uma outra pergunta aqui, Luciano, que é, quais são as principais ou os principais pilares da transformação digital para alcançar operações inovadoras e eficientes na sua visão, Luciano? Olha, Paulo, eu digo para você que, na minha visão, eu costumo falar que para que a gente consiga ter um ambiente muito fértil, produtivo e alcançando bastante sucesso para essa jornada da transformação digital, curiosamente falando, para mim tem muito de cultura e pessoas. Aí você me fala, poxa, mas a gente está falando de transformação digital. E você me traz, Luciano, cultura e pessoas? Uhum, cultura e pessoas. E por que que eu te falo isso, né? Então, se as empresas não entendem e não trazem no seu DNA o quanto que a tecnologia ela deixa de ser meio para ela poder fazer parte, né, dos pilares estratégicos para decisões de negócio da empresa, o quanto que a tecnologia permite o crescer com escala, o permite sair com processos mais inovadores, com mais eficiência, não funciona, né? Então, se ela não tem esse pilar da tecnologia dentro da sua cultura empresarial, não faz sentido, né? Então, ela vai olhar a tecnologia, vai olhar a inovação como uma área apartada, vai olhar como, olha, vamos fazer um concurso para olhar iniciativas de inovação para que então a gente consiga melhorar alguns pontos percentuais, né, o nosso desempenho, ou que a gente consiga lançar um novo produto. Então, neste cenário que eu estou te mostrando, a tecnologia claramente não está no centro, né? Então, precisa fazer parte, né, dos pilares fundamentais culturais da empresa. Então, a empresa precisa pensar, né, a tecnologia como parte da sua cultura, como parte dos seus valores, né? E o segundo pilar aí que eu te comentei, que são as pessoas, por mais que a empresa impulsione, viva a cultura no dia a dia, se as pessoas não abraçam esse mindset, e isso eu falo do nível mais baixo, né, até o nível mais alto da operação, também não funciona, né? Então, a empresa, no final das contas, ela é uma engrenagem muito grande que funciona a partir dos seus processos e dos seus departamentos, mas se as pessoas que fazem com que a empresa funcione não estão alinhadas a estes pilares, né, que são importantes da empresa, seguramente alguém vai continuar fazendo o processo do mesmo jeito que está, esperando que alguém do departamento de inovação ou tecnologia traga uma situação diferente. Então, quando as pessoas são convidadas, são estimuladas a pensar sobre este elemento, tecnologia, como um elemento central da cultura de crescimento e inovação da empresa, as contribuições são imensas, as inovações, elas aparecem ainda mais vindo de um ambiente diverso, né? Eu gosto muito disso, né? A criatividade, as inovações, elas vêm muito de ambientes que são diversos, né? Seja de níveis de formações culturais, de gênero, de raça, né? Então faz muito sentido, né, a gente olhar para o futuro com tudo isso de novidade que vem pela frente, num ambiente muito mais diverso que proporciona esse olhar muito mais criativo, né? Aliás, você trouxe um ponto bastante interessante, que é a ordem do dia, né? Ou seja, quais são as tendências, e Sim, quais são as qualificações, principalmente soft skills, das pessoas para poderem sobreviver dentro desse mundo diferenciado e tecnológico que nós estamos buscando. Isso me traz aqui, o Luciane, uma nova pergunta, porque nós estamos vivenciando uma situação hoje muito voltada para o desenvolvimento tecnológico e às vezes é extremamente positivo, mas ao mesmo tempo pode amedrontar, que é o lado da sim, inteligência artificial. E aí eu tenho uma pergunta sobre a integração de tecnologias como a IA, né, e a automação para melhorar a gestão operacional dentro de todo esse esquema que você acabou de mencionar, de cultura, de pessoas, sim. de evolução tecnológica. Como é que você enxerga isso?
Paulo, olha só, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, atualmente, onde tem 5 gerações diferentes convivendo no ambiente de trabalho, né? Dessas 5 gerações diferentes, a geração Z, né, que ela é a seguinte dos millennials, ela é a grande maioria, né? E quando a gente olha para essa geração, ela já é uma geração que ela já nasceu, né, ali no dedinho, já nasceu sabendo trabalhar com a tecnologia. Então, não dá, de novo, para a gente falar, né, que a gente não precisa trabalhar em ferramentas, seja no dia a dia, né, numa reunião com algo de um transcript já automático, para a gente não fazer aquela famosa atinha de reunião depois e que leva um tempo que não estava na agenda, né? Até fazer análise de dados muito mais estruturadas, muito mais rápidas, pensando que o grande público usuário dessa ferramenta são essa geração Z que está nas empresas hoje em dia, né? Sem falar no nosso público externo, né? E que, obviamente, daí a gente está falando de todas as grandes gerações. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa entender é que sempre quem está no centro, né, é o cliente final. Então, quando a gente está falando de portas para fora, é o cliente final, que é essa vasta, né, convivência de todas essas gerações. E dentro das empresas, que é quem faz a mágica acontecer, convivem essas 5 gerações, mas primordialmente essa geração Z, né? Então, a gente está vivendo, né, agora esse movimento com essa geração e com toda essa chegada dessa nova tecnologia, as antigas gerações, elas se adaptam. Mas, obviamente, alguém baby boomer, alguém de geração X, vai até um certo nível, né? Geração millennial, geração Z, vai abraçar isso facilmente, né? A geração alfa, que é aí, essa galerinha que está aí na faixa de 10, 12 anos, daqui a pouco já entra nesse mercado. E a partir agora desse ano entra a geração beta, que é a geração que entra já nessa perspectiva da inteligência artificial. Então, o que a gente precisa pensar é que este é um caminho natural da humanidade, da renovação das gerações nas empresas, e que sim, a gente vai viver daqui a pouco com uma grande maioria de profissionais trabalhando internamente que já nasceu sabendo usar a inteligência artificial. Eu acho que muito, sempre quando a gente tem grandes disrupções, quando a gente fala de tecnologia, e eu gosto de falar, por exemplo, desde a invenção do fogo, revolução industrial, né, o surgimento da internet, sempre surgem essas especulações, né? Então sempre tem o otimista e o lado pessimista, né? Então o lado otimista, puxa, que vai ser muito bacana, a gente vai ter muito mais velocidade, a gente vai conseguir processar muito mais dados, a gente vai conseguir entregar uma mercadoria muito mais rápida ou produzir muito mais, mas sempre tem um olhar pessimista, poxa, o que que vai acontecer nos ambientes de trabalho? Então a maior preocupação sempre é as pessoas vão perder os empregos, né? E o que eu vejo não é isso, né? O que eu vejo é que as pessoas vão se reinventar, né? Então, hoje em dia já se fala de que quem não souber escrever prompts ou quem não souber, né, saber perguntar, saber utilizar a IA no seu dia, está fadado ao fracasso, né? E isso não é nos próximos 5 anos, isso é nos próximos 1 ano e meio, 2, né? Hum. E isso ao mesmo tempo em que a própria inteligência artificial também, né, vem crescendo muito. Então, a inteligência artificial ela não é algo novo, né? É algo que já existia no passado, mas não era utilizado amplamente porque não se tinha uma infraestrutura de processamento adequado para isso. Ela ganhou muita força agora nos últimos tempos, né? E ela vem rapidamente, do ano passado para esse, amadurecendo, né? Então a gente falava da IA generativa, né? Então agora a gente já está indo para um outro conceito da IA, que é a IA intuitiva. Então, que a gente entra numa era da inteligência artificial que ela não vai mais ficar olhando, pensando, né, em acesso a clientes, por exemplo, mas dados demográficos, né? Então, qual que é o meu público-alvo na cidade de São Paulo, dessa faixa etária que consome o tipo de produto? Não, a gente vai entrar numa era de hiperpersonalização, né? Então, da gente saber, por exemplo, em que momento do dia aquela pessoa, aquela faixa etária na cidade de São Paulo o que ela gosta de comprar e qual é o momento em que ela gosta de comprar, né? Então, eu entendo que a inteligência artificial, com essa infraestrutura toda que agora a gente tem acesso, ela vai permitir a gente ter muito mais informações. A grande questão é que a gente vai fazer com esse monte de informações, né? Então, a gente precisa trabalhar bem as informações para tanto as abordagens de mercado, quanto olhar internamente para dentro das empresas vai dar velocidade de processamento, análises muito mais críticas, correlações muito mais ágeis para que a gente tome decisão, né?
Então, o profissional que fazia as planilhas ou que fazia as análises, ele vai ter que ser expert agora em saber fazer as perguntas, saber fazer juntar as bases, pedir para que a IA consiga correlacionar essas informações para que a gente consiga tomar uma decisão mais rápida, né? Então, eu vejo um futuro muito próspero, né? Onde a gente está sempre em transformação, né? Tanto a tecnologia agregando e nós, como profissionais, aprendendo e evoluindo com elas. Maravilha, maravilha, fantástico. E eu queria aproveitar esse tópico que você trouxe, principalmente falando de análise de dados, porque é algo realmente que, e aliás, você trouxe um ponto bastante interessante. Não adianta você ter aí uma miríade, uma quantidade enorme de dados sem saber o Sim. que fazer com ele. E aí você, em um dado momento, também mencionou da habilidade, da capacidade das empresas de trazer os funcionários corretos, treinar os funcionários, aculturar, né, dentro da organização para que realmente se obtenha os resultados. E a Uhum. pergunta que fica para mim, o Luciano, é que desafios essas empresas enfrentam ao implementar soluções digitais dentro das operações tradicionais? Não é algo fácil, né, Luciano? Não é algo fácil, porque, primeiro, porque sempre o novo, né, gera um distanciamento, gera uma preocupação, gera um medo, né? E, obviamente, essa mesma preocupação, poxa, eu vou implementar uma automatização, pensando até num processo fabril, ou pensando num processo, de uma operação logística, por exemplo. Poxa, então a máquina está tirando o meu trabalho, né? Então, uma coisa que eu acho que a gente não pode ser ingênuo aqui, né? E é importante que os profissionais saibam disso, não só saibam, mas que de fato tenham isso de maneira muito consciente, né? A tecnologia está aí para melhorar a vida das pessoas e quer a gente goste ou não, a gente vive sim no mundo capitalista, né? Então sempre a gente está buscando o quê? Maximização do lucro, a gente está buscando sempre uma maior eficientização, né? Melhor redução de custos. Então a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que isso não vai mudar a maneira como a gente se relaciona com isso. Mas eu gosto de olhar estas provocações por um outro lado. Porque à medida que a gente traz uma transformação digital, que a gente traz uma automação, seja para um processo fabril, seja para um processo, né, de trabalho, qualquer ele que seja, isso provoca o ser humano a se reinventar. Isso provoca o ser humano a aprender novas habilidades, aprender novos skills, né? Então, quando você olha, né, na história aí também da humanidade, não precisa olhar até muitos anos atrás, é, a expectativa de vida era muito mais baixa, né? E com todos os avanços de tecnologia, né? A gente, com vacinas, com as pesquisas médicas, a expectativa de vida vem aumentando. Então, é até desumano a gente pensar que uma mesma pessoa vai ter uma única carreira ao longo de toda a vida, né? Então, a gente falava aqui no Brasil, a expectativa de vida até uns anos atrás, né, para homens sempre foi menor do que mulheres, mas era ao torno de 60 anos, 70 anos, essa expectativa de vida está chegando aos 80 anos. E a gente vê isso de uma certa maneira e também refletida, né, na saúde social, nas reformas de INSS, falando de Brasil. Agora, a gente espera fazer a mesma coisa da mesma maneira o tempo todo, né? O mundo se movimenta, né? Com a inteligência que a gente tem, com as tecnologias novas, com as pesquisas novas que estão entrando. Então, a gente precisa capturar os benefícios disso para a saúde, obviamente, mas para a gente também se alimentar disso, né? Eu posso ter duas, três, quatro carreiras ao longo da vida. Então, eu vejo que é um desafio, obviamente, do lado das empresas, né? No sentido de mostrar que esse filme é muito maior do que uma automatização que a empresa está fazendo para maximizar seu lucro. Que isso tem um impacto muito importante na vida das pessoas, né? E que elas podem crescer e essa provocação pode fazer com que elas, inclusive, escolham outros caminhos para a vida dela, outras carreiras. E tá tudo bem, né? A humanidade caminha assim. Maravilha! Luciane, vamos fazer o seguinte: nós estamos chegando aqui ao finalzinho do primeiro tempo da nossa prosa. Nós vamos para o segundo tempo. Vou chamar aqui a Dona Corujinha. Ela Boa. vem aí, ela vai cantar uma musiquinha dela. Aliás, essa corujinha fui eu que gravei o som dela no pilar da minha casa. Ela tinha um ninho lá, Não, tinha os filhotinhos dela. Todo ano fazia o ninho. Vamos nessa, Luciane? bora lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui. Eu e a Luciane Avelar, que está trazendo uma contribuição muito bacana, falando de inovação, de gente, de transformação digital. Ou seja, há uma complexidade grande,
na conexão entre essas palavras, e aí vem uma pergunta que eu acho que é um papel fundamental da liderança, o Luciane. O que que é liderança? Qual o papel que a liderança desempenha na adaptação e no sucesso desta famigerada transformação digital que nós estamos falando aqui? Olha, Paulo, eu acredito que a liderança tem um papel fundamental nesse processo, né? Primeiro porque, de novo, a gente está falando que as empresas são feitas de pessoas, né? E os líderes, eles têm não só a função de dar este contexto, inserir essas pessoas num contexto, né, de mudança, e de mudança acelerada, muitas vezes, mas de dar perspectivas, né? Então, de colocar as pessoas dentro desse contexto de transformação, de mudança, dar a perspectiva do que vem, qual que é o objetivo? O que que vai acontecer? Que possibilidades, né, que se abre a partir da utilização, né, dessas novas tecnologias que entram? E como a companhia está vendo? Como que a companhia está vendo a contribuição e o aporte dessas pessoas neste processo de implementação, nesse processo de transformação digital e o depois, né? Então, o que que vem depois? Então, a gente sempre fala, né, que é, ninguém investe em tecnologia porque é legal, né? Obviamente seria bem bacana se fosse assim, mas a gente investe em transformação digital em tecnologia porque as empresas estão querendo buscar escala, porque as empresas estão querendo crescer, né? E você está trabalhando numa empresa que cresce, numa empresa que tem esse mindset de escala, é muito bacana, porque se abrem muitas oportunidades, né, a partir daí. Então, eu acho que a liderança ela tem que se focar muito em cuidar das pessoas, principalmente nos aspectos da comunicação. Então, dar o contexto de por que que a empresa decidiu investir nisso, aonde que a gente quer chegar com essa tecnologia, qual que é o papel fundamental das pessoas nesse processo, e o que que a gente espera depois delas, né? Então, como eu mencionei lá no começo, cultura e pessoas são o que movem. Né? Então, se a gente não tiver isso bem alinhado, assim, eu posso vender uma ideia de inovação muito bacana, mas se as pessoas não comprarem, se elas não entenderem, não vai funcionar, né? Então não é só, inclusive, na hora de a gente captar as boas ideias que podem vir das pessoas, mas também na hora de implementar, né? Então, um projeto de milhões, sim, pode ir por água abaixo se a gente não tem ações de comunicação, de engajamento das pessoas da maneira adequada. Maravilha, perfeito, muito bacana essa sua colocação e trazendo aí uma contribuição fantástica para a gente. É uma pergunta que eu julgo bastante interessante, o Luciane, como que as empresas conseguem medir o impacto da transformação digital em suas operações? Você que trabalha numa empresa digital, basicamente, né, mas que move, Uhum. que é grande, uma velocidade grande, entrega de same day delivery, dia seguinte, promessas, tem que cumprir, porque tem nível de serviço, tem satisfação do cliente. Como é que você enxerga tudo isso? A gente costuma falar aqui no Mercado Livre, né, que nós somos uma empresa de tecnologia, né? Então, a tecnologia está no centro. Então, o que eu digo para vocês, óbvio, tem muita coisa que não necessariamente passa pelo código, né, ali de um sistema, mas passa por codificar uma máquina, um middleware, né, um sorter, alguma coisa do estilo. Então, o que eu acho que faz muita diferença aqui é, primeiro, no lado da cultura, a gente ter muito claro aonde a gente quer chegar e que a gente pode sim ser ousado e usar a tecnologia dos mais variados tipos para poder alcançar os objetivos. Muito bem. Uma vez que a gente tomou essa decisão e a gente está implementando isso, obviamente se baseia principalmente em, putz, o que que eu vou ganhar, qual que vai ser o meu investimento, enquanto isso se paga. Mas, fatalmente, no meio disso aqui tudo, tem tanta análise de correlação, ganhos secundários que a gente deve ter, né, e que talvez no plano inicial, no case inicial, a gente não identificou, e ao longo do tempo a gente vai revisando, né? Então, eu tenho aqui dentro da minha área alguns projetos que inicialmente a gente projetou com um determinado ganho, com um impacto em determinados indicadores da operação. Na hora que a gente começou a implementar, a gente viu que os indicadores que a gente colocou inicialmente, sim, estavam se movimentando na direção que a gente queria, porém, a gente começou, com análise de dados, a correlacionar com outros indicadores, que tinham um outro impacto que a gente nem imaginava que teria, né? Outros até eram mais intuitivos, mas outros não. E isso fez com que a gente precisasse refinar ainda mais esse nosso case, que a gente tivesse que parar e replanejar
como que a gente ia avançar, com que velocidade a gente ia avançar nesse projeto, porque a gente viu que ele tinha alguns efeitos, não só do ponto de vista de eficiência na produtividade, mas que eles tinham os efeitos muito positivos na qualidade. Então, obviamente, aí o pedido foi acelera, acelera a implementação desse projeto. E por outro lado, ele também tinha um impacto bastante importante no que a gente chama aqui dentro, que é o quanto que o indicador que tem um nome em inglês chama fullness, né? Que é quão cheio está a nossa nave, né? Então, quanto mais cheia de itens está a nossa nave, acaba tendo um impacto importante num dos indicadores de produtividade que a gente usa, né? Então, como que eu jogo com isso, né? Então, para a gente, obviamente, né, conseguir maximizar o investimento do fornecedor, eu preciso usar a minha capacidade instalada de um site ao máximo possível. Mas existe o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio, né? Então, onde eu consigo ter um ótimo nível de qualidade, com uma produtividade muito boa, sem impactar as produtividades que a gente tem. Então, aí entra a análise correlacional de dados, né? Então, é bastante importante a gente não se fixar no plano original. Fizemos um plano original, definimos quais eram os indicadores de negócio que a gente ia seguir. Testamos, piloteamos, fomos provar, vimos que tinha outros impactos. Ok, para a bola, vamos fazer análise de novo para ver aonde que impacto que a gente vai continuar tendo nesses outros indicadores, reajusta a rota e vamos, né? Mas fatalmente precisa estar muito baseado em análise de dados, né? Então, por isso que você ter, de fato, ferramentas dentro da organização, onde você possa medir os seus indicadores antes e depois, medir exatamente o impacto de uma implementação com outra, a correlação de um indicador para o outro, é fundamental. É muita estatística aqui aplicada no dia a dia. Bacana, que legal realmente. Bom, entrando na era da matemática também, né, o Luciano, que é É, fundamental, né? Realmente é uma disciplina fundamental para a gente aí. Uma outra sim, pergunta, tudo bem que a gente já está, conforme você mencionou lá no início, Luciano, vivenciando aí o futuro da tecnologia é hoje, né? Mas sim. quais são as tendências, se é que você pode mencionar alguma coisa desse tipo, né? As tendências tecnológicas que estão moldando o futuro, principalmente da eficiência operacional. A gente sabe que tem automação, tem uma série de coisas acontecendo. Você falou de análise de dados para tomada de decisão. Como é que você enxerga tudo isso, Luciane? Olha, Paulo, eu sou uma super entusiasta de tecnologia e eu participo de alguns grupos assim que falam de futurologia, né, de inovações. Então, é algo que me alimenta muito, né? E a gente tem diversos eventos aí no Brasil e fora do Brasil que falam sobre isso, nos mais diversos níveis, né? Então, quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de chips, quando a gente fala de tipo de ligas, quando a gente fala de impacto em pesquisas científicas, né? Então eu acho que tem muita coisa, né? O que eu acredito, e até escutando um pouco, né, dos insights aí, desses grandes eventos que chegaram até mim a partir aí desses grupos de inovação, eu te digo que, sem dúvida nenhuma, a IA é a grande disrupção do momento, né? E isso ainda tem impactos que eu acho que a gente nem conseguiu ainda dominar. A gente acho que não tem nem visão 100% ainda de aonde que a gente vai conseguir chegar com a inteligência artificial, né? Para você ter uma ideia, com toda essa ferramenta de IA, e também, né, já trazendo aí o assunto que não está muito focado aqui em logística, mas tem todo um impacto, por exemplo, na comunidade diabética, por exemplo, com todos esses medicamentos, né, baseados aí no semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, o quanto que a aplicação da tecnologia no desenvolvimento dessas novas drogas voltadas para o tratamento da diabetes 1 já se falam em cura para diabetes 1, né? Já se fala, inclusive, em impacto nas indústrias de comida, porque isso muda o comportamento das pessoas, né? Então, eu acredito que a IA ainda ela vai trazer muito impacto na vida das pessoas, nos negócios, né, do dia a dia. E trazendo um pouco mais aqui para o meu lado, né, falando um pouco da logística, eu acho que ainda tem, por exemplo, quando a gente fala de automatização, automação, é algo que a gente ainda explora muito pouco aqui no Brasil, na América Latina, né? E a gente vê ainda como, acho que coisas até distantes, né? Quando a gente fala de robotização.
né? Então, a gente fala de sorters, a gente fala de espirais, né, que levam carrinhos, que levam totes de um nível para o outro, a gente fala de passa-pallet, mas quando a gente fala de robô, quando a gente fala de máquinas que fazem o empacotamento de um produto de forma automática, é muito mais produtiva, são tecnologias que estão disponíveis aí, mas eu acho que ainda existe um preconceito, né? O olhar que as empresas têm para isso hoje em dia é de que, é muito caro, né? Não vale a pena eu investir nisso. Então, eu acho que a gente precisa inverter um pouquinho isso, né? Então, olhar o seguinte, pô, se eu não faço esse investimento, o que que eu vou deixar de ganhar? Que eu estou perdendo ali na frente, né? Então eu vejo muito forte mesmo a utilização de robôs, a automação dos processos fabris, inclusive a gente já viveu isso na indústria automotiva, né? Eu vou participar de um evento este ano lá no Japão, que é a Expo 2025. E uma das tônicas do que está se falando lá é da aplicação dos humanoides, né? Então, coisa que a gente via lá nos desenhos dos Jetsons, é da gente ter os humanoides dentro de casa, né? Então, aquilo que a gente falava muitos anos atrás, a gente está vendo agora acontecer, né? Então, eu acho que vai passar muito, sim, por automações, vai passar muito, assim, por ter robôs dentro das empresas, dentro do chão de fábrica, dentro dos processos logísticos, né? E eu acho que todo esse outro lado da inteligência artificial vai vir com muita força ainda em dimensões que a gente não tem nem ideia do que ainda pode trazer de impacto na indústria ainda. Fantástico, que legal. Uhum. A prosa está muito boa realmente aqui, o Luciane, mas nós estamos encerrando a nossa Ah, que prosa. pena. Gratidão enorme pela sua contribuição aqui, Luciane. Obrigado, Paulo. Agradeço a você e, estou disponível aí para quando a gente puder bater um outro bate-papo. Adorei estar aqui contigo hoje. Ah, bacana. Quem sabe no futuro a gente traga um case do Meli, né? Escolher um case, aí vem Boa. você, a Juliana. Tem mais gente do Meli que participou aqui conosco na É, prosa com o Bertalha, tá bom? Gratidão boa, enorme tá pela sua ótimo. participação. Obrigada, Paulo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Ao infinito e além, Luciane. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Deixe seu like aí. Amém. Um abração. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.